o boom das commodities de segunda-feira de tarde, segunda-feira afternoon. Eu vou ler aqui agora então o Jornal da Causa Operária, igual toda segunda-feira. No entanto, não sei quando vou ler outro jornal. Que jornal poderia ser? Diário da Causa Operária. Está mezclando la mejor música retro. DJ Rigoku in the mix. ¿De quién son estas ahí abajo? Vamos ler rapidamente essa iniciativa revolucionária da AJR, não sei bem o que é, São Paulo. Com piscina e teoria marxista. Começa como é 53, deve ser 53º acampamento da AJR. Mesmo em pleno mês de julho, o sol deu as caras em Sorocaba e criou um dia perfeito para os participantes, entre aspas, um grande começo para o acampamento, destacou um participante. Isso aqui é de 7 de julho, ou seja, hoje, 7 de julho. Apesar do inverno paulista, os participantes da 53ª, eu acho que chama 53º acampamento de férias da AJR, aproveitaram o primeiro dia do evento com direito a sol forte, piscina, espaguete à bolonhesa e, à noite, uma aula inaugural de fôlego, ministrada pelo presidente nacional do Partido da Causa Operária PCO, Rui Costa Pimenta. O tradicional encontro de formação da juventude revolucionária começou neste domingo 6 em Sorocaba, no interior de São Paulo, reunindo militantes de diversas regiões do país. A primeira impressão ao amanhecer do dia surpreendeu os participantes que chegaram à noite anterior. Entre aspas, hoje de manhã foi uma surpresa. É um lugar muito grande, amplo, muito bonito mesmo, o paisagístico, contou o militante Marcos Martins. A mesma opinião foi compartilhada pelo militante Otávio, que veio de Sertãozinho. Entre aspas, agora de dia o sol nasce e a gente consegue ver as maravilhas que tem aqui. O espaço, as piscinas, o espaço lazer, o nosso espaço da militância, os estudos do nosso curso e a cozinha. É um lugar enorme, fecha aspas. Vindo de Curitiba, Helder também destacou a importância do espaço para além da beleza. Abre aspas. É a primeira vez que eu participo e achei muito bacana o movimento do pessoal. A gente cai na rotina do dia a dia e é importante um movimento como esse para reunir os companheiros e ter um movimento acadêmico, aprender como funciona num partido revolucionário. Fecha aspas. Ele poderia falar, e aí aprender a luta armada, aprender como se organizar nas prisões nazistas. Enfim, desculpa. Mesmo em pleno mês de julho, o sol deu as caras e criou um dia perfeito para os participantes. Os termômetros chegaram a ultrapassar os 22 graus centígrados no início da tarde, o que rapidamente levou crianças e adultos a aproveitarem as piscinas do Hotel Fazenda, que cedia o evento. Entre aspas, já estou pensando em pegar uma piscininha, porque está bastante calor. Já deve estar uns 35 graus já, brincou Martins. O participante Mohamed também comentou, entre aspas, o sol saiu para a piscina hoje, as meninas já brincaram na piscina, as crianças, daqui a pouco vai todo mundo, muito legal, bonito. Eu recomendo a todo mundo fazer uma primeira vez. No refeitório, o almoço também foi lembrado como um dos destaques do primeiro dia. O prato principal foi espaguete à bolonhesa, muito elogiado pelos presentes. Thiago Pires, militante do PCO em Araraquara, resumiu com entusiasmo, entre aspas,
Um grande começo para o acampamento, a bolonhesa estava sensacional. Mas o grande momento foi do primeiro dia, teve início às 17 horas, a primeira aula da 53ª Universidade de Férias, conduzida por Rui Costa Pimenta, abordou os fundamentos teóricos da luta revolucionária. O dirigente do PCO escolheu começar o curso discutindo a origem da ação humana, desmontando o mito do, entre aspas, livre-arbítrio. Bastante interessante, né? E explicando como, diante das contradições do regime, os indivíduos acabam sendo empurrados à luta revolucionária pela indignação frente à opressão imposta pelo imperialismo. Pela miséria mesmo, eu diria, né? A parte dos momentos de lazer e descanso, os participantes puderam contar com uma estrutura de qualidade, pensada para acolher confortavelmente todos os presentes. Sandra, que participa pela primeira vez, relatou, abre aspas, o espaço é muito bom, acolhedor, e espero participar dos próximos, para poder me aprofundar mais. É o primeiro, mas eu gostei muito da fala dele, do Rui. É a primeira vez que eu tô compartilhando isso. E oi. A Sandra gosta pra caramba. Como é que era? Esqueci como é que era o meme do todo mundo odeia o Chris. A Sandra te ama demais. A Sandra te ama demais, oi. Abre aspas. Achei uma aula fundamental, justamente para entendermos até quando vai a nossa liberdade e a partir daí podemos fazer. A partir daí o que podemos fazer, avaliou Fernando, entre aspas. Uma forma de interpretar o mundo que permite a gente qualificar a nossa ação e ir para o essencial e ir à luta. Já Sandra destacou, entre aspas, gostei muito, é a primeira vez que eu estou ouvindo a aula dele mesmo. Está ampliando meu conhecimento para essa nova transição que está acontecendo com o planeta. Eu acredito que o futuro é coletivo. E aí, Mohamed, visivelmente empolgado, também falou da aula do ambiente. Entre aspas, meu, é maravilhoso, você sente uma família. Eu espero que agora, nesse curso, a gente evolua muito mais e conheça mais coisas que a gente não sabe. Fecha aspas. O conteúdo do curso, que nesta edição tem como tema a teoria marxista da revolução, foi descrito como mais completo e aprofundado por Marcos. Abre aspas. O curso e a temática do curso é espetacular. Eu já estudei algumas coisas paralelas, como a Revolução Árabe e a Revolução Russa. E acredito que agora o Rui fez uma lista bem mais completa. Vai ser ótimo. Estou ansioso pelo que ainda virá, porque a aula de hoje já foi impressionante. Fecha aspas. Encerrando o dia, a queda de temperatura no começo da noite combinou perfeitamente com o jantar, preparado pela equipe da cozinha, uma sopa reforçada ideal para restaurar as energias dos participantes após um dia de calor e estudos. O prato foi servido quente e com acompanhamentos que agradaram aos militantes, encerrando de forma acolhedora o primeiro dia da Universidade de Férias. Com isso, a 53º acampamento de férias da AJR começou com o pé direito, unindo lazer, gastronomia, interação entre militantes e simpatizantes e um curso de formação de alto nível, ministrado por quem é referência na luta revolucionária no Brasil. Ao longo dos próximos dias, o encontro promete aprofundar os temas centrais da luta socialista, sempre com a juventude na linha de frente. E isso foi um artigo sobre as atividades do PCO. Isso que estás aqui, se não supiste amar, ahora te puedes marchar. Grande Luiz Miguel, contando um cover da década de 60 dos Estados Unidos.
editorial do PCO. Adiante de mí, de nada más que hablar. Amigo, yo perdí, ya tengo con quien ganar. Sin nadie que te diera lo que yo te di, que nadie nada como te cuide. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Vamos lá, vamos ler o jornal. Governo Lula ignora a mobilização popular ao recorrer ao STF após derrota no Congresso, publicada em 7 de julho, ou seja, hoje. No dia seguinte, a fragorosa derrota no Congresso Nacional, que por maioria esmagadora anulou o decreto do governo que aumenta o IOF, o presidente Lula se lamentou ao afirmar que, abre aspas, o erro, na minha opinião, foi o descumprimento de um acordo que tinha sido feito no domingo, 8 de junho, à meia-noite, na casa do presidente da Câmara, Hugo Mota. Lá estavam vários ministros, deputados, o ministro Fernando Haddad com a sua equipe, e quando chega na terça-feira, o presidente da Câmara tomou a decisão que eu considerei absurda, fecha aspas. Cerca de 10 anos após ser golpeado pelo próprio Congresso Nacional e por toda a burguesia golpista, sob a liderança do então vice-presidente da República e, entre aspas, aliado Michel Temer do MDB, Lula e toda a esquerda parlamentar mostram seguir confiando nos inimigos da classe trabalhadora e em seus algozes de ontem e de hoje. Agora, sob a ilusão de que basta unir todo mundo contra o bolsonarismo, que tudo estará resolvido. Não se trata de nenhuma novidade que o presidente e muitos dos seus liderados sonham com a inútil conciliação entre as classes, alimentando a ilusão de que tudo pode ser resolvido com uma boa conversa, com alguns cargos no governo e a liberação de alguma verba do orçamento, etc. Mas a realidade se impõe muito acima dessas e de outras ilusões. Encurralado com déficit público e sem ter uma política para enfrentar o problema causado, principalmente pelo fato de que mais da metade do orçamento federal vai para os abarrotados, entre aspas, cofres dos bancos, a fim de pagar amortizações, juros e, notadamente, os juros da fraudulenta dívida pública, o governo resolveu recorrer à instituição mais reacionária da República, o Supremo Tribunal Federal, STF, órgão sem qualquer controle popular. Transferiu ao STF o poder de decidir sobre, entre aspas, a constitucionalidade do seu decreto derrubado pelo Congresso. Justamente o STF que, entre aspas, abençoou toda a operação golpista que derrubou Dilma Rousseff em 2016, levou o Lula para a cadeia em 2018 e garantiu a vitória de Bolsonaro nas eleições fraudulentas de 2018, sem Lula, e que atua sistematicamente como uma força política decisiva, representante de uma força política bem definida, a direita pró-imperialista, que se articula para voltar à presidência da República depois de 6 derrotas consecutivas para o PT de Lula e para Bolsonaro, fica claro que a chamada Frente Ampla e a, entre aspas, luta contra o fascismo, mera aliança eleitoral com a direita, sem voto contra o bolsonarismo, fracassaram terminantemente, servindo apenas para criar as condições para uma derrota da esquerda e do bolsonarismo em favor da direita tradicional golpista e pró-imperialista. A esta altura, a burguesia articula a prisão de Bolsonaro e já não precisa de Lula para nada, como destaca até mesmo a imprensa internacional por meio do The Economist. Para enfrentar a situação, muito mais do que uma intensificação da propaganda enganosa
de que tudo está bem porque o PIB cresceu X%, quando, entre aspas, o povo não come PIB, ou porque Haddad está se esforçando para manter os pagamentos aos bancos e as contas públicas em dia? Ou que será o que está levando o governo para o buraco? Seria necessária a defesa dos interesses populares contra os vorazes apetites dos bancos, especuladores e demais tubarões capitalistas e suas máfias políticas. Uma significativa guinada à esquerda. Para a qual seria necessário buscar o apoio e a mobilização popular a fim de enfrentar a direita não apenas nas urnas, mas principalmente nas ruas. Nas urnas. Foi mal, nas urnas. Mas há pouco tempo para isso, e menos coragem e determinação política ainda. O governo e a esquerda, o pessoal saiu na frente, preferem, entre aspas, recorrer ao STF a recorrer ao povo. Confiam mais em Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cia do que na CUT, no MST e nos sindicatos, mas na conversa com as máfias políticas do Congresso, do que na discussão e organização do povo com base nos seus interesses. O resultado dessa política é conhecido de todos, é um caminho de desastre, de golpes e derrotas. É ilusório imaginar que a população vá se mobilizar em defesa do STF contra o Congresso. Não existe apoio popular real a nenhum dos dois poderes. A única força capaz de barrar o golpe é a mobilização do povo trabalhador. É preciso mudar de política imediatamente. Realmente, o PT nunca chamou o povo, mas eu acho que o povo também não iria. Talvez quando o Lula vai para algum lugar, existam aí 1 milhão de pessoas querendo tirar uma selfie com ele. Vai saber. Talvez vamos ler só mais última. Polêmica. A esquerda antidesenvolvimento, entre aspas, trotskistas, publicam matéria para criticar o Mercosul e fazer defesa demagógica do meio ambiente. O que eles querem é que o Brasil pare no tempo e não se desenvolva. Publicado hoje, 7 de julho. Tem uma ilustração, a dança 2 de Matisse. O artigo, entre aspas, cúpula do Mercosul, farpas entre Lula e Milei, escondem consenso extrativista. Tudo isso é o nome do... Cúpula do Mercosul, farpas entre Lula e Milei, escondem consenso extrativista. Publicado no sítio Esquerda Diário, na última quinta-feira, 5, esconde que, se é que existe o, entre aspas, consenso extrativista, é formado por essa esquerda que defende a política imperialista de atacar o país usando o pretexto do clima. Essa esquerda, na verdade, não quer que o Brasil seja nem mesmo extrativista. Quer que deixemos as riquezas do subsolo para que o imperialismo mande suas empresas virem pegar pessoalmente. Uma esquerda que luta contra a construção de hidrelétricas, como a de Belo Monte, é contra o desenvolvimento da região amazônica. Quer condenar as pessoas ali a ficarem sem internet, sem hospitais e sem indústria, pois nada disso pode ser mantido apenas com energia solar ou eólica, que não são de fato energias limpas. Não estou entendendo, mas vamos lá. O quê? Vamos pesquisar isso aí. Eu acho que eu já vi algum vídeo, alguma coisa assim no YouTube há muito tempo atrás. No primeiro parágrafo, o artigo do MRT, Movimento Revolucionário de Trabalhadores, diz que nesta
66ª cúpula do Mercosul na Argentina, nem sabia disso, entre aspas. A troca de farpas entre Milei e Lula foi o destaque na mídia internacional, mas para a classe trabalhadora o que fica de conclusão é a impossibilidade de esta cúpula entregar qualquer plano econômico que permita alguma melhoria real para os trabalhadores e o povo da região. O MRT se limita a criticar o Mercosul, que só pode favorecer o imperialismo, ainda que haja limitações, blocos de países atrasados que favoreçam suas posições ante os países ricos, como faz o BRICS, são importantes. Tenta-se desmerecer o bloco reduzindo a uma espécie de escritório para acordos que favorecem as exportações do agronegócio sul-americano. Fecha aspas. Mas o MRT se opõe a outros projetos. Quanto ao presidente argentino, que ameaça sair do bloco, não se pode afirmar com certeza que, entre aspas, não há dúvidas que o farol ideológico de Milei é Donald Trump. Desde sua eleição, o argentino viajou 4 vezes para os Estados Unidos. Durante a gestão Biden, o presidente preferencial da esquerda filo-imperialista, que parece querer omitir o fato. Segundo a revista Carta Capital, em abril deste ano, abre aspas, o presidente argentino Javier Milei viajou aos Estados Unidos por 24 horas, apenas para se reunir com Donald Trump. Mas, segundo os organizadores da viagem, deixou o local do encontro 20 minutos antes da chegada do colega norte-americano. Fecha aspas. O que significa que as coisas não sejam esse mar de rosas, apesar da subserviência do portenho e de Trump tê-lo chamado de, entre aspas, meu presidente favorito. Sobre a China, eu estou impressionado com esse celular porque ele continua gravando sem problemas. O problema acho que é cartão de memória, que agora, onde não está sendo salvo agora o arquivo, agora eu estou salvando ele na memória interna, então é um problema do cartão de memória. Tá tudo certo. Sobre a China, o artigo do MRT é curto, mas deixa clara a sua má vontade com a China, como no trecho em que diz que, entre aspas, o peso da China na economia regional também se fez presente com a reivindicação de uma rota bioceânica conectando o Atlântico e Pacífico e facilitando o comércio com o gigante asiático. A esquerda pequeno-burguesa ataca a China sempre que uma oportunidade aparece, pois esse país é uma das principais preocupações do imperialismo. A rota bioceânica não interessa ao grande capital e por isso é atacada por essa esquerda que se diz protetora do meio ambiente e das, entre aspas, terras dos povos originários. Essa rota seria uma grande oportunidade para integrar a região, gerar empregos e desenvolvimento, mas encontra oposição entre aqueles que reclamam que o setor mais contemplado do Mercosul seria o agronegócio. Esses, entre aspas, ambientalistas em nome da natureza sempre estão de plantão para se oporem a projetos como o Canal da Nicarágua, que tornaria obsoleto o Canal do Panamá, sob o controle dos Estados Unidos, pois as viagens ficariam mais curtas e gastariam bem menos combustível. Reclamando sempre do agronegócio, o MRT diz que, entre aspas, os impactos dessas negociações vão diretamente no sentido de um consenso extrativista entre os capitalistas da América Latina, buscando priorizar a produção de bens primários para a exportação, a revelia dos bens naturais, comunidades originárias e impactos ambientais e climáticos, como vemos no anúncio de um novo plano safra, recorde, de mais de R$500 milhão, fecha aspas. Se o problema é o suposto extrativismo que o MRT está sugerindo, com, entre aspas, bens naturais, etc., é que o Brasil não mexa em nada. Vamos exportar colar de semente de pau-brasil, açaí, castanha e artesanato para o resto do mundo. Ninguém deve se enganar com os posicionamentos dessa esquerda pequeno-burguesa. O negócio dela é ficar brigando pelo uso de banheiros e tentando impedir o desenvolvimento do país. É claro que essa gente hipócrita vive no confronto
no conforto das cidades e não vai abrir mão de ter acesso à internet e outros confortos. No entanto, quer que milhões de pessoas vivam na Idade da Pedra. Ainda tem mais 3 parágrafos, mas eu já cheguei no meu destino. Então, até a próxima.